Oi, eu sou a professora Bruna, professora de Ciências Naturais, e na nossa aula introdutória nós falaremos sobre o que é ciência. Nessa aula, a gente vai discutir a importância de estudar ciências. Vamos lá? Para falarmos sobre isso, eu coloquei duas questões muito importantes. A primeira delas é: o que é ciência? E a outra é: por que estudar ciências naturais? Nós vamos começar falando da definição de ciência. Eu já te adianto que existem várias interpretações para definir essa palavra. Definir o que se entende por ciência não é uma tarefa das mais fáceis. A palavra ciência vem do latim scientia, que significa conhecimento. Mas apresentarei a vocês o seguinte conceito para a palavra ciência. Ela é um conjunto de conhecimentos organizados de maneira racional, que são obtidos por diversos métodos, como eu queria fazer um parênteses aqui nessa primeira frase. Quando a gente fala que ela é um conjunto de conhecimentos organizados de maneira racional, a gente está dizendo que, para fazer ciência, a gente usa a racionalidade, a gente usa a lógica, a gente usa a razão. E a gente vai organizando esses conhecimentos que são obtidos através de vários métodos, que são a observação e o questionamento dos fenômenos, a criação de hipóteses. Lembrando que hipótese é uma suposição que a gente cria para explicar alguma coisa. Além disso, nós temos a experimentação, temos a discussão do assunto estudado entre os pesquisadores. Então, uma pessoa sozinha, ela não faz ciência, ela precisa discutir, ela precisa conversar com outras pessoas sobre o assunto. Temos a análise dos resultados obtidos na pesquisa que foi desenvolvida sobre aquele tema e também temos uma conclusão acerca do tema que está sendo estudado. É importante entender que ciência é uma tentativa de explicar os fenômenos que acontecem no mundo. Por esse motivo, ela não dá respostas definitivas, ou seja, ela pode ser questionada e também pode ser alterada ao longo do tempo. Assim como a ciência ela é feita por pessoas comuns, que recebem a influência do meio nas quais elas se inserem, ou seja, um pesquisador ele não vive uma bolha, ele não está isolado da realidade do mundo, não está distante de tudo e de todos. Além disso, a ciência ela não é feita apenas em laboratório, tá bom? Tira isso aí da sua cabecinha. E existe uma definição que distingue a ciência em duas. As ciências chamadas de humanas e as ciências naturais. Falando um pouco das ciências humanas, o que ela é? Ela costuma estudar aspectos relacionados à política, a questões econômicas, a vida em sociedade, as leis, a história da humanidade, enquanto as ciências naturais, elas estudam os fenômenos naturais, como, por exemplo, a vida, os aspectos do planeta Terra, como a água, o ar, as rochas, o solo, os animais, as plantas e como tudo isso está relacionado. Agora, por que estudar ciências naturais? A gente pode afirmar que, ao estudar ciências naturais, a gente pode compreender melhor o mundo e como nós fazemos parte desse mundo. Além disso, a ciência estimula a nossa curiosidade, nos ajuda a tomar decisões mais conscientes para o ambiente no qual vivemos. Pode também nos ajudar a ter mais qualidade de vida, a partir do momento que nós compreendemos como as nossas células e o nosso corpo humano funcionam, como os alimentos são importantes para nos manter saudáveis e quais alimentos nos fazem bem, e como o mundo funciona de uma forma geral.
Foi estudando ciências naturais, inclusive, que a gente conseguiu que os seres humanos fossem até o espaço. A gente criou a eletricidade, projetou os computadores que mantêm a internet funcionando e permite que nós estudemos, mesmo que seja à distância. E também foram criadas as vacinas, que salvaram e que salvam milhares de vidas. Para finalizar, eu quero que vocês anotem a palavra vacina, porque no formulário de vocês do Google Sala de Aula vai ter uma pergunta que vai pedir uma palavra-chave. E a palavra-chave serve para eu saber se você realmente assistiu esse vídeo. Lembre-se, a palavra-chave é vacina. Eu agradeço você pela sua atenção. Até logo e se cuidem. Grande abraço!